Oi, meus bebezinhos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar do sistema nervoso. Eu tinha falado pra vocês, desculpa o atraso, mas muita coisa aconteceu nesse meio tempo e o importante é que a gente conseguiu estar aqui hoje, certo? Lindinhos, como vocês estão? Tão bem? Depois vocês comentam lá no Classroom ou comentam aqui mesmo no vídeo se vocês estão bem, como tá a cabeça de vocês aí nesse período de quarentena. Nós vamos iniciar características básicas do sistema nervoso. Você tem que ter uma noção que o sistema nervoso ele é responsável por fazer a adaptação do organismo no ambiente que ele tiver inserido. Então, todos os animais que possuem um sistema nervoso, eles são adaptáveis. Alguns de uma forma mais agressiva e outros nem tanto. A unidade básica do sistema nervoso é a célula nervosa, que todo mundo aqui imagino que já sabe que é os neurônios. Então, o neurônio ele é capaz de perceber pequenas variações. Então, por isso que a gente é tão sensível, por isso que a gente percebe o frio, o calor, outros tipos de sensação de dor, né? A gente tem essas percepções porque o neurônio ele fica responsável por essa transmissão. E isso acontece dentro de uma molécula, como se fosse uma membrana que recobre o neurônio, né? E eles transmitem impulsos nervosos, que nada mais é que uma alteração elétrica. Então ele sai de um neurônio, ele tem que pular, ele pula e conecta ao outro neurônio. Isso é o impulso nervoso. Esse ato de percorrer todo o corpo do neurônio e ele vai ser como se fosse jogado para o próximo neurônio. Joga-se para o próximo neurônio e ele continua toda essa transição, né? É o processo de transmitir informações. Se temos um problema nesse impulso nervoso, nós temos um problema no sistema nervoso. Aí, às vezes, a gente demora a perceber, né? Algum tipo de sensação na pele. Isso quer dizer que a parte final do seu sistema nervoso está começando a dar uma falha ou até mesmo um problema. Aí tem que rever muitas outras coisas. Eu vou colocar aqui para vocês estarem vendo, ou vocês podem assistir esse vídeo ouvindo a minha voz, analisando os próprios slides que eu já mandei para vocês junto com a atividade, tá? Então, vocês podem estar me ouvindo e acompanhando, porque eu vou seguir os meus slides. Vocês vão estar vendo uma imagem de um neurônio, onde eu coloquei todas as partes. Então, você tem aqui na parte da cabeça, que a gente chama... Nós conseguimos... Não que a gente chama de cabeça, mas nós temos a característica de chamar de cabeça por causa que é a parte mais larga, né? Aqui a gente tem os dendritos, que são as terminações nervosas. Então, todos os dendritos que estão nessa parte onde está o núcleo do neurônio, é um terminal de recepção, ele vai receber do outro neurônio. Aí passa-se todo o corpo celular, que é a parte que fica ali o núcleo. Aí nós temos o corpinho, podemos colocar assim, né? Que é a parte mais fininha. Ali a gente tem a bainha de mielina. Essa é importante. A bainha de mielina, ela é uma membrana que recobre. Tem uma célula, eu acho que o nome dela é... eu não sei falar, gente. Schwann, né? Que ele enrola o axônio. Então toda a sua parte do axônio, que é essa parte do corpinho, essa parte do axônio, ela é recoberta de bainha de mielina. A função da bainha de mielina é ser isolante elétrico. Fazer com que o impulso nervoso, a carga elétrica passando por dentro do seu neurônio, passe por dentro do axônio. E segura a informação para ela ir até a parte final, o terminal do axônio. Nessa parte final, o impulso seja lançado para o próximo neurônio. Então, você imagina um neurônio, corpo celular, axônio. Onde você recebe o impulso nervoso? Corpo celular. Onde você transmite o impulso nervoso? No axônio. Aonde no axônio? Nos dendritos do axônio, que é a parte mais finalzinha de lá. Então a gente tem dendritos no corpo celular e nós temos dendritos no
terminal final, no caso no terminal do axônio. E todo o corpo do axônio é revestido de bainha de mielina. Isso, se por algum momento da sua vida você começa a perder essas bainhas de mielina, elas começam a ser destruídas ou elas vão morrendo naturalmente, você vai desenvolvendo problemas de saúde relacionado à questão da transmissão nervosa, onde afeta musculatura, parte de raciocínio e acaba sendo uma degeneração muito grande em todo esse processo aí. A comunicação envolve de natureza elétrica e química. Então, os neurônios eles vão estar trabalhando de forma elétrica e de forma química, com as reações naturais do nosso corpo. Nos fenômenos de natureza elétrica, a gente tem os impulsos que são transportados pela membrana da célula nervosa, que são os nossos impulsos nervosos. Lembra que eu falei agora há pouco? E temos as sinapses, que é uma região onde os neurônios estão, que é onde eles se comunicam. Então, se eu tenho um neurônio aqui e um neurônio aqui, quando for passar a informação, você vai ter aqui essa região onde tem onde o impulso nervoso precisa dar um pulo para chegar até o outro neurônio. Essa região a gente chama de sinapse. Esse processo de passar de um neurônio para o outro a gente chama de sinapse. E na questão da natureza química, a gente tem os neurotransmissores, que são mensageiros químicos que participam da comunicação interna no organismo. Então, você tem os neurônios e esses neurônios vão chegar em algum momento vão estar se relacionando com esses neurotransmissores. E daí você vai ter o seu reflexo do sistema nervoso, né? Pensamento, movimento, vida, basicamente, vida. Relembrando, estrutura especializada na transmissão de impulsos nervosos. Axônio. É o axônio. Porque ele vai transmitir. A informação sai pelo axônio, lá pelo terminal do axônio, lá na parte final do meu neurônio. Onde eu vou receber a informação? No corpo celular. Por onde? Pelos dendritos que estão no corpo celular e no axônio. Como que vai sair? Pelos dendritos que estão no axônio. O impulso nervoso em si, ele vai propagar em um único sentido. Então, ele sempre vai fazer o sentido corpo celular, axônio. Corpo celular, axônio. Corpo celular, axônio. Eternamente. Nunca vão fazer o sentido contrário. E é nesses dendritos que eles vão fazer a formação do impulso. Então, ali onde eles vão quando vai terminando os dendritos, começa a formar a área da sinapse, que é onde vai acontecer o impulso, nervoso. Sai do dendritos e cai no corpo celular. Aí eu vou ter, na estrutura do meu neurônio, as fibras nervosas, ou neurofibras. Elas são prolongamentos citoplasmáticos. Lembra lá de célula do citoplasma? É como se tivesse um prolongamento desse citoplasma extremamente fino, que compõe a estrutura como um todo do nosso neurônio. No sistema nervoso, vendo ele no complexo total, essas fibras ela tem função de conduzir impulsos nervosos. Então você vai ter, onde vai acontecer os impulsos nervosos? Vai acontecer nos dendritos e no axônio. Onde você vai encontrar fibra nervosa? Nos dendritos e no axônio. Quando eu falo de sinapse, é a região muito próxima, mas eles não são colados, eles estão extremamente próximos, que é aonde vai acontecer o impulso nervoso. Então, essa região de proximidade, mas não colado, mas uma proximidade muito, muito perto do neurônio com a superfície de outra célula. Então, a gente pode parar para pensar que a gente pode ter sinapses de um neurônio para o outro e a sinapse do neurônio final para o nervo, que vai fazer a ação da sua informação.
Então, se eu estou informando que eu preciso levantar o meu braço, essa informação vem por todos os neurônios e vai estimular o nervo que vai estar ligado ao meu músculo do braço, que vai fazer com que eu levante esse braço. Hidratem-se. Tá difícil? Tá muito seco, viu, gente? Bebam água, no mínimo 2 litros de água por dia. Além do neurônio, a gente tem outras células que completam o nosso sistema nervoso. A gente chama de células de glia. A função dela é dar sustentação e auxiliar no seu funcionamento normal, que é a transmissão de impulsos nervosos. Então, ela vai dar uma sustentação, meio que manter eles no mesmo lugar e auxiliar nesse processo de impulsos nervosos. Então, tô começando a gaguejar já. Essas células de glias, a gente tem 3 tipos delas. A gente tem oligodendrócitos. Difícil, gente. O nome não é importante, mas você precisa entender que não, as coisas não surgem do nada no sistema nervoso. Os oligo, eles são responsáveis na produção da bainha de mielina. Então, o que acontece? A bainha de mielina, ela se localiza no sistema nervoso central. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter os oligodendrócitos e eles vão estar produzindo bainha de mielina. Astrócitos, eles vão estar ligados aos longos capilares sanguíneos que ficam na cabeça. Elas vão se ligar nesses capilares que estão tudo na nossa cabeça. Elas vão se emaranhar com os capilares e elas vão controlar a passagem de substância do sangue para as células nervosas. Então, quem vai comandar o que entra no meu sistema nervoso central é os astrócitos. E temos a microglia. Elas são bem pequenininhas e alongadas e elas têm prolongamentos curtos e irregulares. Então, é como se fosse, tipo, ela tem um miolinho, um monte de ramificação, e dessas ramificações, outras micro ramificações, ela acaba parecendo uma alga marinha, uma bem comum que a gente encontra no litoral. Ela fica parecendo um bicho, uma aranha, parecido com uma aranha, né? Com muitos prolongamentos irregulares. Então, ela não tem um padrão físico, então ela pode ter vários formatos. Como que a gente organiza o nosso sistema nervoso? Como eu já tinha falado agora, né, acabei de falar, o sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Ai, tô caindo da minha cadeira, gente. Oh! Nós vamos ter ali o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo é composto pelo meu cérebro, o meu cerebelo e o meu tronco encefálico. O sistema nervoso central, cabeça e a sua coluna. Já o periférico é as ramificações, que a gente tem os nervos e os gânglios. Quando eu falo do sistema nervoso central, você precisa entender que você vai ter o seu cérebro, a parte de cima, assim, é o meu cérebro, né? Você vai ter subdividido as informações que você... regiões responsável por cada função no seu organismo. Logo aqui embaixo, que a gente chama de nuca, a sua nuca é o seu cerebelo. Extremamente importante não ter pancadas nessa região. Por isso que sempre falam de não pode brincar de bater nessa região da cabeça porque é perigoso. E é mesmo. E depois o meu tronco encefálico, que é o que começa a descer já, né? Ele começa a descer para formar a minha medula espinhal. O que vocês precisam saber? O cérebro, ele vai comandar todas as suas atividades vitais. Todas. Então, o ato de você conseguir fazer digestão, você respirar, o bater sincronizado do seu coração, tudo que é essencial para você estar vivendo, é o seu cérebro que vai comandar. E ele também é responsável de receber
e traduzir tudo que chega do exterior para dentro. Então, quando você está sentindo frio, quando você está sentindo calor, quando você sente dor, são estímulos externos que os que você reconhece como essas sensações. Então, quem vai pegar o estímulo, levar até o seu cérebro, e o seu cérebro ele vai ter que ter a função de traduzir essa informação. Quando você é um bebê, você não tem memória dessas sensações. Então, por isso que tudo é muito intenso. Conforme você vai crescendo, você vai tendo essa memória afetiva, ou memória de sensações. E quem processa, guarda, organiza tudo isso é o seu cérebro, que é a parte de cima da sua cabeça. O cerebelo mantém, que é a parte da nuca, ele mantém o seu equilíbrio e postura. Você consegue ficar em pé, você consegue ter uma postura ereta, ou se no caso um cachorro quadrúpede, tudo isso por causa do cerebelo. Ele vai manter. Se você sofre uma pancada no cerebelo, essa pancada, se for muito agressiva, ela pode chegar a te causar dificuldades de andar, locomoção, movimento, e aí acaba prejudicado. Uma vez danificado qualquer parte do sistema nervoso, é uma única vez danificado. Neurônio é a única célula do nosso corpo que ela não é substituída. Então, se você sofre um acidente, se você consome alguma coisa que destrói essas células, acabou. Acabou pra você. Você vai levar essa sequela. O bulbo raquiano, que fica... O cerebelo fica aqui, o bulbo fica como se fosse um tronquinho colado no cerebelo, assim. Né? Ele fica coladinho. Ele vai ter funções involuntárias. Então, o bulbo raquiano, você tem todo o cérebro aqui. Imagine, usem a imaginação como eu estou usando. Você vai ter o cérebro aqui, né, o formatinho do cérebro. Você vai ter aqui o seu cerebelo. E você vai ter uma região que vai sair como se fosse de dentro do cérebro, formando o canal, formando o seu tronco encefálico. Essa parte mais inferior, a gente chama de bulbo raquiano. Ela vai ter funções involuntárias. Então, você não precisa pensar para respirar. Você não precisa mandar o seu estômago fazer digestão. Isso são reflexos involuntários. Quem vai comandar isso é o bulbo raquiano. Se você danifica o bulbo, você vai ter problema disso. Então, normalmente, a pessoa sofre uma lesão muito grave, porque ele fica na parte mais protegida do seu cérebro, onde você normalmente precisa estar ligado a um respirador, a algum outro tipo de máquina, para te manter vivo. A ponte, que é o que vai descendo, que começa a formar o meu tronco encefálico, a ponte, que a gente pode chamar de ponte ou tronco encefálico, ela é constituída basicamente de fibras nervosas muito bem enroladas em bainha de mielina e que liga o córtex cerebral ao cerebelo. Então você vai ter o seu bulbo raquiano e logo pertinho do bulbo raquiano você vai ter esse monte de fibra nervosa que vai muito bem isolada, é como se fosse uma ponte mesmo. Não pode receber estímulo de nenhum lado, a não ser cérebro, cerebelo, cérebro, cerebelo. Por isso que ela é muito bem revestida de bainha de mielina. Aí formou tudo o cérebro, forma a sua medula espinhal. Nada mais é que um filamento nervoso que percorre todo o interior do canal raquidiano da sua coluna. Então você vai ter os ossos da coluna, eles têm mais ou menos esse formatinho assim, e eles são todos vazados, formando como se fosse um canal. E ali no meio daquele canal, você vai ter toda a formação desse filamento nervoso, levando informação do seu cérebro até a parte final da coluna, né, que é no cóccix. Então, toda essa parte é muito importante. Lesões na coluna, dependendo da onde é a lesão, dali para baixo você perde comunicação. Se perde comunicação, você perde movimento. Então, quando a pessoa sofre acidente, ela sofre uma quebra a coluna, ela tem o quê? Um problema de paraplégico. Olha eu errando. Ela vai usar uma cadeira de rodas. E ela vai ter essa dificuldade, a partir dali, porque rompeu o caminho de informação. E como eu já disse, uma vez rompido, dificilmente, se chegar a romper 100%, dificilmente a célula nervosa ela volta a funcionar perfeitamente. Nós temos o sistema nervoso periférico, né? Ele é formado, lembra que eu falei que ele é formado pelos nervos e pelos gânglios. E esses nervos e gânglios, eles podem ser voluntários ou autônomos. E os autônomos, eles podem ser simpáticos ou parasimpáticos. Então,
o que eu posso falar para vocês? Quando eu falo de um sistema nervoso periférico voluntário, ele é formado por nervos que levam as informações do encéfalo para os músculos esqueléticos e dos órgãos dos sentidos para o encéfalo. Então ele faz o quê? O voluntário, você vai fazer movimento. Você precisa pensar, o seu cérebro precisa mandar a informação para você estar fazendo esse movimento no meu sistema muscular esquelético, que comanda movimento. Quando eu falo da musculatura dos órgãos, é outro tipo de músculo. Então, quando eu falo de músculos esqueléticos, são músculos relacionados à formação do seu corpo todo. Você conseguir rir, chorar, fazer careta, falar, o ato de falar, a musculatura tem que se mexer, levantar o dedo, levantar a mão, andar, dobrar. Tudo isso é o sistema esquelético que faz, musculatura esquelética. Então, quando eu falo de sistema nervoso periférico, a informação, os nervos saem do seu cérebro, né? Ele vai sair do seu encéfalo como um todo. Ele sai do seu encéfalo, vai até o sistema esquelético e manda a informação. E ele traz como uma via de mão dupla, da mesma forma que tem nervos que vão até lá, tem nervos que voltam de lá. Aí nessa volta ele traz os órgãos do sentido, as informações dos órgãos do sentido. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Então todos os órgãos dos sentidos, as terminações nervosas que estão neles, transmitem a informação até o encéfalo pelo sistema nervoso periférico voluntário. O sistema nervoso autônomo comanda funções involuntárias do organismo. Então você vai ter aí batimentos cardíacos, ritmos respiratórios, a digestão, o suor, a excreção, urina, xixi, você fazer um cocôzinho, essas coisas, ela é formada no sistema nervoso periférico autônomo. Dessa forma, como ele é autônomo, como você não tem um controle, você não precisa controlar mentalmente isso, eles vão ter dois subsistemas opostos, sempre no sistema oposto. Aí nós temos o simpático, ele vai controlar qualquer situação de estresse. Então, tipo, uma cólica, um mal-estar da sua digestão, aquele mal-estar, a dor de uma úlcera. Tudo isso, ele volta por esse sistema simpático. E ele vai ter uma reação para isso. É como se toda vez que acontecer alguma coisa muito diferente, é o sistema simpático que vai captar a informação e levar até o seu encéfalo para ele ser processado e tentar achar uma solução. O parasimpático é as funções que fazem o corpo voltar ao normal. Então, eu tive uma cólica muito forte. Então, o simpático tá ali, ó. Uma cólica muito forte. O parasimpático vem no sentido oposto, tentando controlar até que aquilo se torne novamente um mar de rosas, sem dor, para as mulheres que sofrem cólicas e para homens e mulheres que sofrem cólicas intestinais. Então você tem, eles vão sempre fazer no sentido inverso. Se ele vai causar essa situação estressante porque algo de errado está acontecendo, o outro vem apaziguando, relaxando essa situação. Eu vou colocar aqui para vocês uma imagem onde eu tenho o meu encéfalo, né? E todas onde fica dividido simpático e parasimpático, onde normalmente esses nervos vão estar agindo. É bem legal. Prestem atenção nessa parte aí. E nós temos os nervos, né? Que ele vai estabelecer a comunicação do centro nervoso com os órgãos sensoriais, ou os receptores e os efetores. Então você vai ter músculos e glândulas. Então você vai receber uma informação, um estímulo. Então os nervos, ele é responsável em receber esses estímulos e levar até o encéfalo. E tem nervos lá no encéfalo responsáveis em pegar essa resposta e trazer de novo
até o local onde está causando aquele desconforto. Então, quando eu falo de nervos, a gente pode ter nervos sensitivos, motores e mistos. Então, os nomes não preciso nem explicar, né, gente? Nervos sensitivos relacionado aos órgãos sensoriais, seus órgãos dos 5 sentidos. Os seus nervos motores ligados à sua musculatura esquelética. E os nervos mistos é que eles conseguem fazer as duas coisas. Nós temos órgãos que acabam tendo sensibilidade tanto para os sentidos quanto para a ideia da musculatura esquelética, né? Os nervos que se ligam ao encéfalo, a gente chama de nervos cranianos. Então, os nervos que vão em direção ao seu encéfalo, na sua cabeça, é os nervos cranianos. E os que se ligam à medula espinhal, que é o que vem dos nervos... que vem dos nervos esqueléticos, que vem dos nervos motores, é os nervos espinhais. E a coisa mais legal que vocês podem estar fazendo em casa, eu tô pensando até fazer uma prática experimental sobre isso para vocês estarem aí relacionando, é uma coisa chamada ato reflexo. É uma situação que o seu corpo ele vai reagir a um estímulo sem que você tenha consciência do que está acontecendo. Tem uma região muito específica, tem regiões muito específicas do seu corpo que ela vai te dar uma resposta praticamente imediata e você nem sentiu o que causou aquele estímulo. Isso se chama ato reflexo. Eu vou estar fazendo agora a atividade de vocês de sistema nervoso. Vocês respondam com atenção e vamos pensar para as próximas aulas qual será o assunto. Eu sei que não está batendo com as aulas que estão passando no Aula Paraná, mas eu não estou seguindo o ritmo deles mesmo. Eu quero fazer bem devagar para a gente ir reafirmando várias coisas. Se esse vídeo não ficou muito claro, vocês comentem aqui que a gente pode marcar um meet daí para tirar somente as dúvidas pontuais. Certo, bebezinhos? Até a próxima. Tchau!